Olá, olá, queridos amigos, advogados e advogadas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso curso. Pois bem, tivemos recentemente o julgamento da ADI 7265. Julgamento esse que mudou fortemente o cenário no direito da saúde. Bom, você que atua contra operadoras de plano de saúde, ou seja, na saúde suplementar, vai ter que ficar muito ligado, vai ter que ficar muito ligada nesse atual momento. Vivemos um novo cenário, como disse até o próprio ministro Dino, se tornará uma via crucis para o consumidor, ou, como ele também disse, uma escada de 1000 degraus. Eu não achei o julgamento técnico. O que se impôs, a gente vai ver, são as regras do SUS na saúde suplementar. Também uma parte do julgado destaca sobre a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor sobre a inversão do ônus da prova, sabendo que estamos diante de uma relação de consumo. Então, o Código de Defesa do Consumidor deveria ser aplicado. Nós temos duas modalidades de inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor, a inversão OP iudicis, lá do artigo 6º, inciso 8º, que é aquela em que ocorre a análise do critério subjetivo do juiz, ou seja, ele pode inverter o ônus da prova quando houver verossimilhança, ou seja, aquilo que aparenta ser verdadeiro, ou a hipossuficiência, a impossibilidade do consumidor fazer prova do alegado. Mas quando eu falo sobre direito da saúde, você atuando contra operadoras de plano de saúde, atuando na saúde suplementar, eu falo que você não deve utilizar a inversão OP iudicis, que, repito, é aquela em que ocorre análise do critério subjetivo do juiz. Ele pode inverter. Você deve utilizar a modalidade de inversão OP lege ou OP legis, que é aquela que não ocorre análise do critério subjetivo do julgador. Não ocorre análise do critério subjetivo do magistrado, da magistrada. Ou seja, o juiz deve inverter o ônus da prova. Ela se encontra presente no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º, no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1º e no artigo 38. Quando, por exemplo, uma operadora de plano de saúde trabalha diante de uma negativa de cobertura, um medicamento negado, um tratamento negado, uma ciência negada, por exemplo, nós temos uma hipótese de fato do serviço, uma falha na prestação de serviço, ali do artigo 14. Então, quando você, advogado, estiver diante de uma situação dessa, não há necessidade de se requerer a inversão do ônus da prova. Eu sei que na prática todo mundo lá requer a inversão do ônus da prova, mas se trata de uma inversão legal. Já está sendo estabelecido por lei que deve haver a devida inversão. E ela se dará de forma OP legis. Essa falha na prestação de serviço, que acarreta fato do serviço, consequentemente, irá acarretar uma responsabilidade independente da existência de culpa, como dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Uma responsabilidade de ordem objetiva, independente da existência de culpa. Seja porque aqui a lei disse, seja por se tratar de um risco da atividade. Então, havendo negativa, há de se destacar uma falha na prestação de serviço. Só que você me poderia fazer outra pergunta. Essa negativa acarreta dano moral? Eu, Cristiano, defendo que vocês, advogados águias, devem sempre sustentar o dano moral e de natureza in re ipsa, ou seja, presumido. Mas sabemos que se encontra suspenso o julgamento do tema 1365, que diz que se
houver uma negativa de cobertura, um descumprimento do contrato, um mero descumprimento do contrato, se haveria dano moral in re ipsa ou não. Se você atua contra uma operadora de plano de saúde, qual o interesse de você mencionar que não há um dano moral presumido? Você deve sim sustentar que se trata de um dano moral presumido, in re ipsa. Mas o objeto do nosso encontro é discutir essa atualização importante para que você adeque todos os nossos encontros de acordo com a ADI 7265. Esse julgamento, ele nasceu sobre a discussão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei 14.454, que destaca ali a chamada também Lei Romário, se o rol ele é exemplificativo, taxativo, ou como se discute uma taxatividade mitigada, um rol mínimo. E aí eu me pergunto, se é taxativo, como é que eu consigo mitigar? Ou é taxativo, ou como no passado a ministra Nancy disse, deixe então o rol aberto para que seja de natureza exemplificativa. Mas como ficou essa situação recentemente julgada no STF, encabeçada pelo ministro Barroso? Vejamos o seguinte. Aqui no seu material, ADI 7265, o Supremo Tribunal Federal e o novo rumo do rol da ANS. Aqui eu faço contigo um contexto histórico. Como assim? Desde 2022, o tema rol de procedimentos e eventos da ANS se tornou um dos debates mais intensos no direito da saúde. Material esse que você tem acesso, fique tranquilo. Após divergências entre as turmas do STJ, a segunda sessão, porque quando você tem uma divergência entre a terceira e a quarta turma do STJ, quem decide é a segunda sessão, como aconteceu no passado sobre os honorários de sucumbência no direito da saúde relacionado à saúde suplementar. Havia uma controvérsia entre a terceira e a quarta turma, e o STJ decidiu que os honorários de sucumbência no direito da saúde, quando você ingressa com uma ação contra uma operadora de plano de saúde, deve recair sobre o valor do tratamento, ou seja, sobre a obrigação de pagar e sobre a obrigação de fazer. O que difere, por exemplo, se você atua no SUS. Tivemos o julgamento do tema 1313, e ficou discutido que, se você atua, por exemplo, contra a Fazenda, os honorários se dão por equidade, ok? Diferente da saúde suplementar, aqui está o ouro em pó na advocacia, por isso que eu falo, advogar no direito da saúde frente a uma operadora de plano de saúde, além de honorários iniciais que você tem, bons honorários contratuais, você também tem a mais alta sucumbência do mercado jurídico. Por quê? Porque recai sobre o valor do tratamento, sobre a obrigação de pagar, sobre a obrigação de fazer. Ok? Perfeito? Lembrando que os honorários contratuais poderão recair sobre danos materiais, morais, existenciais, como você pode alegar a tese do desvio produtivo, ou seja, a perda do tempo vital, e também você pode estabelecer honorários sobre as astrentes, ou seja, a multa diária. Havendo descumprimento de uma ordem judicial, será estabelecida ali, por exemplo, uma multa diária e os seus honorários contratuais poderão recair sobre essa multa diária também. Se você atua no direito da saúde, sabe do que eu estou falando e sabe do poder financeiro que você possui na sua mão. Uma grande escalada na sua advocacia que você pode ter, potencializando o seu marketing jurídico através do tráfego pago, o tráfego orgânico, uma boa produção de conteúdo, recebendo essas leads, esses prospects, esse avatar de cliente que você tem para atuar na advocacia da saúde. Perfeito? Uma advocacia altamente rentável e altamente transformadora. Eu, como pai de uma criança com deficiência, você já sabe, né? A Maricota, uma criança com síndrome de Down e autista,
eu posso te dizer que se trata de uma advocacia altamente transformadora, não só para a própria pessoa, mas para a família dessa pessoa. Nós voltamos então aqui no nosso material fazendo esse contexto histórico. Poucos meses depois, o Congresso Nacional reagiu editando a Lei 14.454, chamada Lei Romário, que alterou a Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656, para tratar o rol como um rol exemplificativo e não taxativo, permitindo a cobertura de procedimentos não listados em determinadas condições, além de reafirmar a aplicação do CDC às relações da saúde suplementar. A gente já tinha, inclusive, esse fundamento na súmula 608 do STJ. Eu só não aplico o Código de Proteção e Defesa do Consumidor para planos de autogestão. Mas não significa que essa pessoa que tem um plano de autogestão não estará respaldada, por exemplo, pela Lei 9.656, pelo Código Civil, aplicando-se ali o que nós chamamos de diálogo das fontes. Regra lá do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, do enunciado 167 do terceiro encontro do Conselho de Justiça Federal. E o que seria o diálogo das fontes, Cris? O diálogo das fontes nada mais é do que uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Repito, uma conversa entre as plurimas fontes legislativas. Pois bem, voltamos então aqui no nosso material. Inconformada, a Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 7265, buscando a invalidação da Lei 14.454 de 2022, sob o argumento de que a norma 1. Impõe obrigações desproporcionais às operadoras. Opa, você quer que eu fale ou você fala? O lucro no primeiro semestre das operadoras de plano de saúde nunca foi tão grande na história. Então, como assim gera o desequilíbrio? Como assim fere a função social? Ou, sendo mais preciso, como assim fere a função social endógena ou interna? Como que é ferido? Junte sempre os prints, tá, do faturamento das operadoras de plano de saúde que você consegue pegar facilmente aí na internet. Você consegue mostrar que não há nenhum desequilíbrio contratual nesse sentido. Pelo contrário, o elo mais fraco comumente na relação de consumo, o consumidor, ele é o vulnerável. A vulnerabilidade é a principal característica do consumidor. Você que aprende comigo na mentoria Águia de Direito da Saúde, todo estudo do Código de Defesa do Consumidor, você sabe que eu falo a diferença e as hipóteses de vulnerabilidade que nós temos dentro do CDC e apresentado pela STJ. A vulnerabilidade técnica, a vulnerabilidade informacional, a vulnerabilidade real olfática. São espécies de vulnerabilidade. A vulnerabilidade jurídica. Nós temos 4 espécies de vulnerabilidade: técnica, jurídica, real olfática e a vulnerabilidade informacional. E você, advogado, cuidado, não pode confundir vulnerabilidade com hipossuficiência. Vulnerabilidade tem ordem de critério material, enquanto a hipossuficiência tem ordem de critério processual. Atentem-se para essa situação, que é uma situação muito importante para o estudo de todos vocês. Então, aqui já aplicávamos o Código de Defesa do Consumidor, tá? Súmula 608, e aí falamos das obrigações, impõe obrigações desproporcionais às operadoras. Desconsidera o caráter complementar da saúde suplementar e compromete o equilíbrio atuarial e a sustentabilidade do sistema. Equilíbrio atuarial, um ponto de interrogação. Que nem nas ações de reajustes, que se fala cálculo atuarial. Cadê a transparência com o consumidor? Que é um direito básico e também um princípio no Código de Defesa do Consumidor. Uma lei principiológica que exige transparência máxima, artigo 4º, inciso 3º, artigo 46,
princípio da transparência máxima, e artigo 47, que quando não houver uma transparência, dar-se-á a interpretação sempre de forma mais favorável ao consumidor, por se tratar dele do elo mais fraco na relação de consumo. Cuidado, meus alunos, não confundam o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor com o artigo 423 do Código Civil. O 423 do Código Civil trata do princípio da interpretação mais favorável ao aderente. Ou seja, na regra civilista, você estuda isso no meu livro Direito Civil Sistematizado, no Código Civil Comentado, ok? Livros aí já esgotados, explodidos no mercado jurídico, talvez uma das obras mais lidas no país, né? Posso afirmar, uma das 5 obras mais lidas de direito civil do país é o Direito Civil Sistematizado, é o Código Civil Comentado. A gente, no 423, eu só aplico a interpretação mais favorável àquele que adere, diferente do 47. O 47, ele fala do princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, pouco importando a natureza do contrato, em que destaco na minha obra Manual Prático de Direito do Consumidor, o livro mais vendido de direito do consumidor do país. Todos da editora Juspodium. E aí o seguinte, tá? Sigamos aqui no nosso material. O julgamento do STF. E isso é o foco do nosso encontro de hoje. Mas pela minha neurose de esclarecimento com vocês aqui, alunos, na nossa mentoria Águia, eu sempre busco trazer fundamentos para que você engrandeça. Não viva só de modelinhos, você entenda pensar no direito da saúde. A relatoria foi do ministro Barroso, que pediu, recentemente a sua aposentadoria. Isso foi logo depois da nossa imersão que aconteceu, aqueles 3 dias que muitos passaram comigo, numa imersão de Direito da Saúde nos dias 3, 4 e 5 de outubro, logo depois do julgamento da ADI 7265. Já estava meio que assim, previsto o Barroso pedir uma aposentadoria e eu tenho aqui algo, sei lá, na minha cabeça que essa aposentadoria foi meio estranha, mas eu vou ficar calado nesse exato momento. O ministro relator destacou a necessidade de equilibrar o acesso à saúde. Recentemente nós tivemos um vídeo dele falando que nunca se processou tanto as operadoras de plano de saúde. Opa! Se está havendo processo é porque alguém está alimentando a máquina. Deveria as operadoras, que são as credoras no caso concreto, mitigar o seu próprio prejuízo. Sim, mas não fazem isso. Poderíamos até falar da regra do Dutch to mitigate the loss, mas eles não fazem isso. Está dentro do orçamento deles negar, porque não são todos os consumidores que processam. E como o dano moral é baixo, está no jogo. Agora, você, advogado, tem que sempre bater os seus honorários sobre o valor do tratamento, porque isso dói no bolso das operadoras. E eu ensino tudo isso na nossa mentoria Águia. Bom, vamos lá. Então, o ministro destacou a necessidade de equilibrar o acesso à saúde e a sustentabilidade do sistema suplementar, afirmando que a medicina deve ser guiada por evidências científicas. Perfeito. Isso aqui muda um pouco o jogo no relatório médico. A gente já trabalhava com os alunos que sempre deve haver ali o máximo de fundamentação, máximo de comprovação. Você juntar ali estudos sobre o determinado medicamento, a determinada ciência, o determinado tratamento, baseando sempre na evidência científica. Mas isso já estava estabelecido na Lei 9.656. Foi um dos votos do Dino. Para que você quer criar algo, Barroso, se eu já tenho a interpretação que pode ser dada na Lei 9.656? Perfeito. Tanto no setor público, o SUS, quanto no privado. Barroso reconheceu que a Lei 14.454 contém expressões vagas e subjetivas, como órgão com renome internacional e comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, evidência científica, o que, segundo ele, dificulta a aplicação uniforme e técnica da regra. Assim, o STF manteve a possibilidade, Manteve a possibilidade, perfeito, de cobertura fora do rol, aí vem aqui o porenzinho,
desde que observados critérios técnicos e jurídicos rígidos, os chamados 5 requisitos cumulativos. Então tem o desde que, ok? Há a possibilidade da cobertura fora do rol? Sim, desde que sejam cumpridos 5 requisitos. E que requisitos são esses? Primeiro, tá? Foi estabelecida as seguintes teses. É constitucional a imposição de cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos requisitos técnicos jurídicos fixados na decisão. A ausência de inclusão no rol impede, como regra geral, a concessão judicial, salvo quando provado todos os 5 requisitos. O judiciário deve obrigatoriamente verificar se houve prévio requerimento administrativo e negativa ou mora irrazoável da operadora, se há ato administrativo da ANS sobre o tema, se foram cumpridos os requisitos técnicos e, devendo consultar o NATJUS, e aqui uma penumbra, quem está por trás do NATJUS? O NATJUS não é ali algo que nós podemos falar de uma perícia, porque você não pode contestar algo que você não sabe quem faz. Não pode. O NATJUS realmente, para mim, é um grande absurdo, mas sigamos. Ou órgão técnico sob pena de nulidade da decisão. Em caso de deferimento judicial, a decisão deve ser comunicada à ANS para eventual atualização do rol. Então, observe, tá? Que você deve obrigatoriamente, e agora isso vai afetar muito a questão dos relatórios médicos. Ah, mas Cris, isso afeta, por exemplo, alguns casos, como o caso de home care? Não. Os casos de reajuste? Não. Tanto que na mentoria, Águia, você estuda isso. Vai afetar com relação a medicamentos, a tratamentos e por aí vai. Agora, temas como reajustes, home care, não haverá nenhuma modificação, ok? É preciso destacar que existem conexões com temas relevantes. Principalmente você que estuda o SUS comigo na mentoria Águia, há de se destacar aqui o tema 6 e o 1234 do STF, que forneceram base da decisão tratando da judicialização de medicamentos não incorporados ao SUS com foco em evidências científicas e critérios técnicos. Temos também o tema 500, que vedou o fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registro na Anvisa. E temos o ARESP 1886929 de São Paulo e o 1889704 de São Paulo, que firmaram a taxatividade mitigada com base de exceção. Assim, aqui é o que o Barroso sustentou e que foi combatido no primeiro dia ali em discussão com o Dino. Ele transpôs para o setor privado os mesmos critérios de racionalidade e evidência científica já aplicada ao SUS. Por quê? Se já poderíamos ter a interpretação dentro da própria Lei 9.656. Ponto ganho para as operadoras de plano de saúde nesse sentido. Uma via crucis para o consumidor, uma escada de 1000 degraus. Seguindo no material que você tem apoio, limitações processuais e controle judicial. O STF delimitou a atuação do judiciário. O juiz não pode decidir apenas com base no relatório médico particular. Isso já era algo, porque por mais que você tenha que sustentar que o relatório médico ele é soberano, e você sabe que eu sempre bato isso nas aulas, o relatório médico é soberano. Não é a operadora de plano de saúde que deverá ditar qual é o melhor tratamento para o paciente. É o médico assistente que dita. Você, advogado de plano de saúde, vai destacar isso. Esse é um tema a ser levantado.
Mas a gente sabe que o relatório médico, para ali ter um bom decorrer do seu processo, ele, claro, é o rei da ação, posso assim dizer, ele deve ter todos os respaldos para que você venha se proteger de possíveis impugnações das operadoras de plano de saúde. Sigamos. É obrigatória a consulta técnica ao Natjuz, órgão equivalente, tá? Órgão equivalente, perdão. O descumprimento dos critérios leva à nulidade da sentença. Objetivo: conter a judicialização excessiva e evitar decisões baseadas em subjetividade médica ou emocional. Um grande absurdo. Se existe aqui uma judicialização excessiva, repito, é porque alguém alimenta esta máquina. O que se fala aqui de advocacia, litigância predatória, é o que se defende de uma possível advocacia, litigância predatória reversa. Reversa. Porque a culpa, assim dizendo, é das operadoras de plano de saúde, que prestam um péssimo serviço frente aos consumidores. E muitas das vezes, na grande maioria das vezes, no momento em que mais esses consumidores pagam muitos anos a operadora de plano de saúde, chegam a uma idade, precisam muito das operadoras e estão diante de diversas negativas. O caso, por exemplo, que muitas operadoras expulsam seus usuários, a famosa expulsória quando chega uma idade, sendo que esse usuário adimpliu substancialmente com a sua obrigação, foi ali pagador direitinho de todas as mensalidades. Não podendo, por exemplo, o plano cancelar o seu plano no decorrer de um tratamento violando o tema 1082 do STJ, por exemplo, tendo esse consumidor adimplido substancialmente com a obrigação, enunciado 361 da 4ª jornada do Conselho de Justiça Federal. Regras, inclusive da boa-fé objetiva. E aqui, conter judicialização excessiva, falhou mais uma vez aqui o STF. Impactos econômicos setoriais. O ministro Barroso destacou que hoje nós temos 52 milhões de usuários. Esse número não para de crescer. Isso aqui, nem estou falando de planos odontológicos. Por isso que eu falo que no direito da saúde você tem a maior oportunidade da sua vida. Um direito rico de oportunidades. Excesso de oportunidades. E sempre com os honorários iniciais, honorários contratuais e a mais alta sucumbência. Sucumbência no SUS que se dá por equidade. E as operadoras de plano de saúde, os escritórios das operadoras de plano de saúde, eu fui muitos anos advogados de plano de saúde, muitos anos. São 24 anos advogando, são 19 anos em sala de aula. Muitos processos atuando. A gente tem uma oportunidade ímpar aqui, gente, de você mudar a vida das pessoas. 52 milhões de beneficiários de plano de saúde. Crescimento de 400% nas despesas judiciais. Risco de desbalancear o mutualismo contratual. Risco de desbalancear o mutualismo contratual. Onde? Tornando os planos inviáveis. Com esse faturamento que eles têm, como assim? Não estou entendendo. A decisão busca racionalizar o sistema, protegendo as operadoras de plano de saúde, né? E não o consumidor. E o equilíbrio financeiro das operadoras. Equilíbrio financeiro? Ok. Os votos dos ministros, como que aconteceu?
O Barroso disse, voltou pela parcial procedência da ação, reconhecendo a necessidade de equilibrar o direito de acesso à saúde com sustentabilidade do sistema suplementar, defendeu que a cobertura fora do rol da ANS é possível apenas em hipóteses excepcionais, desde que cumpridos 5 requisitos cumulativos: prescrição médica, ausência de negativa expressa da ANS, inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação científica da eficácia e registro da Anvisa. Destacou que a decisão busca harmonizar o setor privado com parâmetros já aplicados ao SUS, reforçando o uso da medicina baseada em evidências e avaliação de técnicas em saúde, as ATS. O Zanin, meu xará Cristiano, acompanhou integralmente o relator, enfatizando que a saúde suplementar possui natureza complementar ao SUS e que não se pode impor às operadoras obrigações superiores às do poder público. Ressaltou que a aplicação dos critérios técnicos propostos pelo relator garante equilíbrio e previsibilidade às relações contratuais, sem comprometer o direito do consumidor. Isso eu estou fazendo um breve resumo dos votos que aconteceram. O ministro André Mendonça, que inicialmente enxergava a inconstitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.656, aderiu ao voto do relator ao reconhecer que a interpretação conforme a Constituição preserva a segurança jurídica, protege o consumidor e evita a inviabilidade econômica das operadoras. Já o ministro Fux acompanhou o relator destacando que a flexibilização do rol é cabível apenas em hipóteses excepcionais e tecnicamente, vou deixar só na tela para vocês lerem junto comigo, e tecnicamente comprovadas, exigindo respaldo científico e registro na Anvisa. Reforçou que as decisões sem base técnica geram insegurança e distorções no sistema. Já o Gilmar Mendes, decano da Corte, seguiu a posição de Barroso, sublinhando a magnitude social da decisão, que impacta diretamente cerca de 1/4 da população brasileira. Criticou a redação ampla do parágrafo 3º da Lei 9.656 por abrir margem para tratamentos sem evidência científica robusta, mas concordou com a tese do relator, com os ajustes sugeridos por Zanin e defendeu a necessidade de uma interpretação conforme a Constituição, assegurando proporcionalidade, previsibilidade contratual e efetiva proteção à saúde. O ministro Dias Toffoli também acompanhou o relator, destacando a importância de equilibrar a proteção do consumidor com a sustentabilidade do sistema, reafirmando a ideia de que a judicialização excessiva e sem critério técnico pode prejudicar o acesso coletivo aos serviços da saúde. Por outro lado, o ministro Flávio Dino apresentou divergência parcial. Embora reconhecesse a taxatividade mitigada do rol, sustentou que o Supremo não deveria criar filtros adicionais além dos já previstos na Lei 9.656. Para ele, a Lei 14.454 já estabelece as condições para cobertura fora do rol. E aí deveria se interpretar a Lei 9.656 e não criar a estrutura do SUS para a saúde suplementar. Em suas palavras, não haveria necessidade do STF elaborar uma nova norma detalhada sobre o tema, já que temos a Lei 9.656. A ministra Carmen Lúcia também divergiu parcialmente, afirmando que cabe à ANS exercer plenamente a sua função regulatória e que o Supremo não deveria intervir criando critérios adicionais além dos legalmente previstos. Ressaltou que a autonomia técnica da agência reguladora deve ser devidamente respeitada. O ministro Fachin, ou Fachin, votou pela improcedência integral da ação, reconhecendo a plena validade da Lei 14.454. Para ele, não houve qualquer violação constitucional suficiente que justificasse a intervenção do STF. Destacou ainda que a Constituição Federal incide também sobre as relações privadas e que a ampliação da cobertura
é expressão da dignidade humana e da proteção do consumidor. Por fim, Moraes destacou que a lei já exclui expressamente hipóteses como procedimentos estéticos e medicamentos não nacionalizados. Em sua visão, a flexibilização do rol é possível, mas somente dentro das balizas legais e científicas existentes, reafirmando o papel da medicina baseada em evidências como parâmetro central da decisão. Então, no material, eu me preocupei em resumir tudo para vocês do que aconteceu no julgamento da ADI 7265. Bom, o consumidor perdeu nesse sentido. O usuário, o elo mais fraco na relação de consumo, sim, perdeu nesse sentido. Há necessidade de você, advogado, que atua contra operadoras de plano de saúde, mas também que atua contra o SUS, ser cada dia mais técnico para ofertar um serviço que dê a segurança para o seu cliente. Buscar ali lutar, seja contra as operadoras, seja contra o SUS, o público, para que o seu cliente tenha a melhor defesa. Eu preparei para vocês ainda, preocupado com essa minha neurose de esclarecimento para todos, modelos de relatório médico já adequados com a 7265. Modelos que você tem já em anexo dessa aula. Perfeito? Você que advoga na saúde, entenda, esses modelos que eu preparei para vocês são modelos fundamentais para que agora você, no momento de atendimento do cliente, cumpra com esse checklist e inclusive envie para o médico assistente do seu cliente, para que tudo seja cumprido. Vejamos aqui um exemplo. Tratamentos multidisciplinares como síndromes, autismo, TDAH, TOD, perfeito? Nome do paciente, CID-11 correspondente. Eu sei que no país a gente muito usa aqui a CID-10, mas já estamos na CID-11. Histórico clínico detalhado até o diagnóstico, urgência do início do tratamento, considerando janelas de aprendizado e neuroplasticidade, prescrição pormenorizada do plano terapêutico multidisciplinar com indicação das técnicas e especialidades, carga horária, periodicidade e tempo mínimo recomendado, fundamentação em evidências científicas de alto grau de abordagem terapêutica, mencionando os órgãos de referência, Anvisa, Conitec, CFM, ANS ou órgãos internacionais, e se possível com links oficiais. Buscar comparar as abordagens tradicionais e a motivação de tal especialidade ser mais apropriada ao paciente em específico, enfatizando as vantagens e ou superioridade da abordagem prescrita em relação às demais e a sua imprescindibilidade, mostrando as especificidades e os resultados esperados. Indicação, de que o tratamento é por tempo indeterminado, deixando em aberto, a prescrição. Lembre que o médico ele não prescreve, ele não sugere, ok? Ele não indica. O médico ele prescreve. O médico não indica, o médico não sugere, o médico prescreve. Ok? Perfeito? Observação de que o plano terapêutico pode ser adaptado conforme a evolução clínica do paciente. Data, assinatura, nome, número do registro no conselho de classe do profissional. E trago aqui outros exemplos para deixar para você como material de apoio. Sempre atualizando você, nosso aluno da mentoria Águia de Direito da Saúde, sempre trazendo aqui tudo que acontece no SUS, tudo que acontece na saúde suplementar, tudo que acontece na defesa do médico. E não só isso, tudo sobre marketing jurídico, inteligência artificial, gestão para escritórios de advocacia, aplicado ao conhecimento técnico, perfeito? Esses 3 pilares da advocacia de saúde, SUS, saúde suplementar, defesa do médico, do odontólogo, para que você tenha potência no seu escritório, para que você tenha recorrência no seu escritório. Para isso, nós criamos
a mentoria Águia do Direito da Saúde. Bom, você, aluno aqui da nossa mentoria, recebe essa atualização e todo material de apoio. Se você quer fazer parte da mentoria Águia de Direito da Saúde, me manda um direct lá no Instagram, o @Cristiano Sobral. Eu tenho interesse no curso da mentoria Águia de Direito da Saúde. Eu quero fazer parte da mentoria Águia de Direito da Saúde. E minha equipe vai entrar em contato contigo com uma super oferta para que você faça parte do time dos Águias do Direito da Saúde. Bom, foi um grande prazer estar aqui contigo em mais um encontro dentro da nossa mentoria Águia de Direito de Saúde. Eu já te vejo em outro encontro aqui dentro do nosso treinamento. Até lá!